Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 20, versículo 3, e diz assim: qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica de fora dela é que merece elogios. Não levar desaforo para casa é o lema do mundo. A minha geração foi criada com a ameaça dos nossos próprios pais, que nos diziam que se chegássemos apanhados em casa, levaríamos uma outra surra. Apanhados era quando alguém batesse na gente e a gente não revidasse. Então nós já saíamos de casa certos de que se acontecesse alguma briga, nós deveríamos também bater bastante. Porque quando a gente chegasse em casa, a entrevista não era se a gente se machucou. A entrevista era: você também bateu? Porque naquela época a lei era como a de Moisés, dente por dente, olho por olho. Então, a gente já sabia que qualquer briga que nós fôssemos envolvidos, nós tínhamos também que bater bastante. Mas nós não poderíamos chegar em casa apanhados, senão a gente levaria uma outra surra. Recebeu uma mordida? Morda também. Recebeu um soco? Dê outro soco também. Então nós vivíamos nesse clima de guerra. Crescemos com esse preparo para a autodefesa. Bullying só dava tempo de começar. Quando começava, nós já fazíamos a pessoa se arrepender de ter dito qualquer palavra. Nós éramos filhos do trovão, crescemos como filhos do trovão, até que encontramos Jesus e fomos transformados em discípulos amados. Como diz as Escrituras em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 e 24. Eu digo novamente, não se deixem envolver em discussões tolas que só perturbam as pessoas e acabam em brigas. O servo do Senhor, presta atenção nessa palavra, o servo do Senhor não deve ser dado a discussões e briga. Deve ser amável para com todos e um mestre paciente. Então não existe servo de Deus envolvido em briga de qualidade nenhuma, muito menos na igreja. Pessoas briguentas e que se opõem a tudo não conhecem a verdade. Caso você queira ainda dar uma chance a essa pessoa, caso você queira salvá-la dessas atitudes satânicas, sabe qual é a melhor tática? Seja amável e se aproxime com mansidão, confiando que Deus também pode transformar aquela pessoa num discípulo amado, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Deus sabe, deves saber corrigir com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. O inimigo, ele conhece a nossa natureza, queridos. Ele sabe que nós temos uma natureza carnal e ele sempre nos conduzirá às discussões e às brigas. E muitas delas tão desnecessárias, sem nenhum motivo nobre, se é que pode existir um motivo nobre numa briga. Muitos casamentos e até mesmo amizades são destruídas por motivos tão banais que muitas vezes sentimos vergonha em contar para alguém qual foi o motivo. Então são muitos casais brigando por tão pouco, por besteiras que muitas vezes não leva a nada, mas destrói um relacionamento. A vida, ela passa tão rápido, queridos. Ela passa tão rápido para que nós vivamos brigados com as pessoas que mais amamos, principalmente com aquelas que nós convivemos diariamente. Portanto, seja sábio e fuja das brigas, e você vai ser elogiado
se não aqui, mas no céu. Com certeza teu nome nos corredores do céu será dito como mais que vencedor, porque você conseguiu segurar a língua, porque é necessário que sejamos mestres em paciência, como diz Paulo em 2 Timóteo. Que a gente seja pacificador, como diz no Sermão do Monte, para que a gente receba paz também. O povo de Deus não pode estar envolvido em briga, e temos visto isso nas redes sociais, pessoas brigando desnecessariamente, e o pior, por partidos políticos. Se fosse pela religião, se fosse por Deus, como muitas vezes alguns discípulos tiveram que lutar pela palavra do Senhor, mas não, estão brigando por partidos políticos, por brigas desnecessárias, por opiniões, por filosofias, por ideologias. Sejamos sábios, sigamos a palavra do Senhor, sejamos conhecidos como pacificadores, pessoas pacientes, amáveis. Os discípulos de Cristo serão conhecidos pelo amor, não por contendas. Onde estiverem essas brigas, fuja dela. Não importa quem está certo, quem está errado, fuja de brigas, não se envolva, não dê sua opinião, a não ser que seja de forma amável, para que aquela pessoa venha a se autoavaliar e perceber o quanto ela está longe do Senhor. Mas muitas pessoas na hora da briga não vão querer te escutar, ou muitas pessoas que têm muita razão, elas não vão querer baixar a cabeça. Precisamos aprender com Jesus, que esteve aqui na terra com tanta razão e, no entanto, não se posicionou dessa forma. Ele ensinava, você não queria aprender, você era livre para isso, ele compreendia e seguia o seu caminho, não brigava com ninguém, não tinha necessidade disso. Observamos apenas uma vez, quando Jesus viu que a casa do Senhor tinha virado um covil de salteadores, tinha virado um mercado livre, e ele expulsou dali as pessoas que estavam fazendo da casa de oração uma casa de vendas. Nesse caso, não foi contra pessoas em específico, mas contra todo um sistema que tinha desvirtuado a casa do Senhor. Foi por um processo satânico que ele estava tentando restaurar na casa do Senhor para o que de fato ela foi erguida. Mas hoje, as nossas brigas e contendas muitas vezes são pessoais, são contra pessoas, são contra opiniões. Nós não aguentamos nem ouvir a opinião de ninguém, porque nós somos os donos da verdade e muitas vezes a gente quer que todo mundo acredite naquilo que nós acreditamos. E nós desrespeitamos a liberdade das pessoas e a opinião de cada uma delas. Evite brigas em casa. Como nos aconselha Paulo, não suscitemos a ira dos nossos filhos, não briguemos por coisas frívolas e desnecessárias. Há mais sabedoria em aconselhar e da forma correta. A palavra branda, ela desvia o furor, já dizia o sábio Salomão. Então, te acalma, pede ao Senhor a instrução do céu, fala apenas as palavras que o Espírito Santo colocar na tua boca. Compre mais pavio do Senhor, compre mais pavio do Espírito Santo, para que você não seja alguém que explode facilmente, mas que você busque em oração as estratégias do Senhor para ajudar teus filhos, teu esposo, tua igreja, as pessoas com quem você convive. Não seja conhecido como briguento, não seja conhecido em lugar nenhum dessa forma, nem na igreja, nem no seu trabalho, muito menos na sua casa. É ali onde o seu exemplo deve ser o maior, porque o nosso exemplo ele arrasta mais do que as nossas palavras. Muitas vezes falamos tudo certo, mas agimos totalmente errado, e por isso as pessoas não nos seguem, nem querem saber de um Deus da boca para fora. As pessoas hoje estão interessadas num Deus da boca para dentro.
um Deus que nos enche e que transforma toda a nossa vida. E as nossas ações devem ser ações parecidas com as ações do Cordeiro de Deus. Então, foge das brigas e você sempre receberá elogios e você sempre estará do lado certo e você sempre estará tomando a decisão certa. Não queira ter razão, queira ter paz. Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos por esse novo dia. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos. O Senhor sabe da nossa natureza carnal e que muitas vezes o inimigo fica nos pressionando para que nós venhamos a explodir. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos domínio próprio. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos o mesmo caráter de Jesus, que diante de acusações, que diante de açoites, que diante de maus tratos, ele não revidou, ficou calado. Tinha um poder em suas mãos, por uma ordem sua, anjos viriam lhe socorrer, mas ele, no entanto, como uma ovelha muda, ficou calado, porque sabia que naquele momento, evitando uma briga, ele salvaria o mundo. Então nós temos que ter o foco que nós não estamos aqui para termos razão, nós estamos aqui para ter paz e levar paz. Nós estamos aqui para pregar essa última mensagem ao mundo e nós vamos fazê-la em nome de Jesus. Nos ajuda nesse novo dia, que nada roube a nossa paz, que nada nos tire do sério, que nada venha a ser tão forte que possamos sair do centro, que nos tire do foco, que permaneçamos, Senhor Deus, centrados na Tua vontade, que no nosso coração venha logo o pensamento, em meu lugar, o que faria Jesus? Espírito Santo, me ajuda nesse momento a ficar calado, ou se é para me falar, coloca as palavras certas para que eu não machuque e nem que essa briga aumente mais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos a diferença onde formos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, ou na escola ou na faculdade, onde quer que cheguemos, que todas as pessoas percebam, chegou a paz, chegou a sabedoria, chegou a pessoa em que podemos pedir um conselho, podemos confiar que ela tomará a melhor decisão. Sejamos um exemplo, assim como Jesus foi. Nos ajuda, Senhor Deus. Não queremos ser conhecidos por um temperamento explosivo, não queremos ser chamados de filho do trovão, mas queremos ser conhecidos pelo universo, como discípulos amados que fazem a vontade do Pai. Desde já te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.